Você come bem, almoça bem, janta bem e mesmo assim, às vezes fome de verdade, às vezes uma fome chata que não passa, aquela sensação de que você acabou de comer e já está pensando no próximo prato, ou que a sua cabeça fica rodando a cozinha o tempo inteiro. E isso irrita muito, porque você olha para o prato e pensa, cara, eu fiz tudo certo, por que que eu estou com fome? E aí vem aquela frase que muita gente repete para si mesmo: eu não tenho disciplina, eu sou fraco, eu não me controlo. Só que na prática, na maior parte das vezes, isso não é falta de disciplina, é falta de leitura do que está realmente acontecendo. E de 2 ou 3 ajustes que são variáveis invisíveis, e eu vou te dizer uma coisa que costuma aliviar. Sentir fome não significa que a sua dieta está errada, significa que a sua saciedade está sabotada por algum detalhe que você não enxerga. E isso tem explicação e tem solução. Sem rotina perfeita, sem virar refém da balança e sem viver contando tudo. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e hoje eu vou te mostrar o porquê que isso acontece e como resolver de um jeito realista. O objetivo aqui é tirar você do modo culpa e colocar você no modo decisão, porque quando você entende a causa, você para de brigar com você mesmo e começa a ajustar o que dá para ajustar. Primeiro, eu vou derrubar as crenças que mais fazem você se culpar, aquelas ideias que parecem motivacionais, mas só pioram a sua relação com a comida. Depois, a gente vai identificar qual é o tipo de fome seu, porque nem toda fome ela é igual, e tratar tudo como se fosse falta de força de vontade é receita para frustração. Na sequência, eu vou te dar um plano em camadas para arrumar a saciedade sem virar refém de dieta. Camada simples, você faz o básico bem feito e só depois você refina. E no final, eu fecho com o que fazer quando bate aquela fome fora de hora. Sem virar compulsão, sem virar exagero, sem virar aquele efeito dominó que estraga a noite inteira. Agora deixa eu te trazer um caso típico de consultório. A pessoa chega e fala, eu como bem, quase sempre eu não como besteira. Eu almoço comida de verdade, eu janto comida de verdade, mas eu vivo com fome. E quando a gente vai olhar com calma, aparece o padrão real. Ela está comendo pouca proteína, ela dorme mal a semana inteira e ela toma café o dia inteiro. É café para acordar, é café para aguentar a reunião, é café para segurar o estresse. E aí o corpo fica num sobe e desce. Sono ruim aumenta a sua fome. Pouca proteína piora a sua saciedade e cafeína demais bagunça o teu apetite e ansiedade. E no final, ela acha que o problema é caráter e quando na verdade não é. É engrenagem. Engrenagem você ajusta. Então guarda essa frase. A fome não é o seu inimigo. A fome ela é uma informação. Existem 4 mitos principais sobre a fome que fazem você se perder e fazem você achar que o problema é você. Quando muitas vezes o problema é o jeito que você está interpretando o sinal. Mito número 1. Se eu sinto fome, eu tô comendo errado. Quando na realidade, às vezes você está comendo certo, mas você está comendo pouco do que te dá saciedade. Ou tá dormindo muito mal, ou tá vivendo no modo estresse. E aí a fome ela fica muito mais alta, mesmo com comida boa. Exemplo simples, a pessoa almoça arroz, feijão, salada, pedacinho de carne, e aí ela pensa que comeu super bem. E ela até comeu mesmo, só que a proteína ela foi simplesmente simbólica, e a noite dela foi muito ruim, e no meio da tarde a fome dela volta. Não porque a dieta é ruim, mas porque faltou sustento. Mito número 2, fome é só falta de força de vontade. Quando na realidade, fome tem componente físico, tem componente emocional e tem componente de hábito. E você precisa entender qual deles está te dominando, porque fome física ela cresce devagar. Fome emocional geralmente vem na urgência e a fome de hábito ela vem no horário ou em algum gatilho específico, estresse, alguma coisa. Tipo chegar em casa e abrir a geladeira por reflexo. Não é fraqueza, é um padrão. E o bom é que o padrão você consegue mexer. Mito número 3. Se eu aumentar a salada, resolve. Quando na realidade o volume ele ajusta. Salada é ótimo, mas sem proteína e sem uma refeição que te sustenta, você fica cheio somente por um tempo curto. E aí depois você vai voltar a procurar comida e aí passa a tarde beliscando. E você acha que o problema é não aguentar. Quando na verdade ela montou um prato que não te segurou. É como abastecer um carro com um copo. Você anda um pouco e já precisa de novo. Mito número 4. Se eu cortar mais, eu acostumo. Quando na realidade o corte agressivo costuma aumentar o pensamento obsessivo em comida. Você começa a pensar em comida o dia inteiro e aí vem o belisco de rebote à noite ou no final de semana ou até naquele momento em que você tá cansado e meio sem paciência. E o pior é que depois você começa a se culpar e aí você corta ainda mais o alimento e aí vira um ciclo. Então o ponto não é cortar até você parar de sentir. O ponto é ajustar para que você consiga se sustentar. Se isso já te deu um pouco de alívio, um pouco de direção,
já deixa o seu like, porque eu quero trazer mais vídeos que resolvam problemas reais. Não só vídeo que manda você se controlar. O nosso objetivo não é nunca sentir fome, até porque isso não é saudável. O nosso objetivo é sentir fome na hora certa, do jeito certo e conseguir parar quando satisfeito, sem isso virar uma guerra com a comida. Agora vamos descobrir qual que é a sua fome, meu querido. Existem 3 fomes que parecem iguais, mas pedem soluções diferentes. E quando você trata tudo isso como se fosse a mesma coisa, você se frustra, porque você faz um ajuste bom para o tipo errado de fome. E aí você está pensando que não funciona. Então vamos identificar qual que é a sua fome com sinais claros. Perfil número 1, fome cedo demais. Você almoça e aí passa 2 horas e você já está procurando alguma coisa. Não é aquela vontade emocional, é uma fome que parece física e que aparece rápido demais. Os sinais mais comuns são bem previsíveis. Pouca proteína na refeição, pouca gordura boa e refeição muito leve para o seu gasto calórico ou muito líquido e pouca mastigação. Esse ponto do líquido pega muita gente, porque a pessoa ela faz um prato lindo, bota salada, bota arroz, bota feijão e come com um copão de suco ou de refrigerante zero ou água demais para empurrar. E no final das contas ela mastiga pouco e o teu corpo não entende aquilo como sustento. É como se o seu cérebro não registrasse direito a refeição. E aí a fome ela volta rápido. Um exemplo bem real que eu vejo em consultório é prato bonito, mas sem substância. Um filezinho pequeno, pouca proteína demais. E aí o resto é volume que some rápido. A pessoa ela sai da mesa leve, só que ela queria sair satisfeita. E leve não é satisfeito. Leve é o primeiro passo para caçar comida depois. Perfil número 2, fome de recompensa. Você não tá com o estômago roncando, você tá com vontade. Vontade de doce, vontade de beliscar, vontade de encerrar o seu dia com comida. E repara que como o seu corpo ele fala diferente. Não é fome de prato, de comida de verdade. É fome de alguma coisa específica. É fome de um final. É fome de alívio. Os sinais eles costumam ser estresse alto, rotina dura, sono ruim, pouco espaço para prazer durante o dia, e aí a comida ela vira uma recompensa, não por falta de caráter, não por falta de disciplina, mas sim por falta de respiro. O teu dia foi pesado e você aguentou tudo, e agora você quer uma sensação de prazer rápido, e a comida ela te entrega isso na hora. O problema é que o custo depois é alto demais, e se você tenta resolver isso com corte, você só piora, porque você tira o único alívio que a pessoa estava usando, e aí ela estoura com ainda muito mais força. Perfil número 3, fome de oscilação. Você vai bem o dia todo e desaba no fim da tarde ou durante a noite. Esse é clássico. O dia começa organizado, você segura, você se controla, você até se sente disciplinado. E aí chega um horário, parece que acabou sua bateria. E os sinais eles são bem comuns. Pular a refeição ao longo do dia, comer pouco durante o dia, usar muito café, treinar sem comer direito, ficar muitas horas sem comida estruturada. E aí a pessoa passa o dia segurando com cafeína e boa vontade. E no final do dia o teu corpo vai te cobrar. E ele vai te cobrar alto. E aí vem o ataque na cozinha, o pacote que some, o delivery que parece inevitável e depois, obviamente, a culpa. E a culpa vira mais corte no dia seguinte e o ciclo continua sem fim. Se você não sabe qual é a fome, olha o horário e a sensação. Fome física tem começo, meio e fim. Ela cresce devagar, ela é negociável. Fome emocional, ela costuma ter urgência, ela vem com uma narrativa. Eu preciso, eu mereço, é só hoje, eu não aguento mais. A fome de oscilação geralmente aparece quando você ficou tempo demais sem estrutura ou sem energia de verdade. E agora eu vou te dar um plano simples em camadas para você atacar cada perfil sem perfeccionismo, só com o que funciona na prática, um plano em camadas. A pergunta que você deve se fazer é se o meu plano ele sobrevive à vida real. E é exatamente isso que a gente precisa. Camada número 1, saciedade de verdade na refeição. A regra é muito simples. Proteína visível nas suas 2 principais refeições, visível mesmo, tá? Você olha e sabe que ela tá aí. Não é uma lasquinha de carne, não é um enfeite no prato, porque a proteína é o que realmente sustenta a sua refeição. É ela que conversa com essa saciedade durante horas, não por minutos. Outro ponto dessa camada é mastigar. Não vá comida só líquido, wheyzinho, Iopró, essas coisas, porque tem gente que acha que tá comendo, mas na verdade você tá só bebendo calorias, ou bebendo até um pseudo lanche que o teu corpo não registra. Você mastiga pouco e engole rápido. E aí 2 horas depois você já está caçando comida. E aí a fome ela vem muito mais cedo do que você imagina e você acha que o problema é você. Muitas das vezes é só a forma da refeição.
Mais um ponto, carboidrato que sustenta, tá? Não só açúcar disfarçado. Tem carboidrato que ele te dá energia e estabilidade e tem carboidrato que te dá pico e queda. E quando você vive de pico e queda, a fome vira uma montanha russa. Essa camada bem feita, ela já costuma resolver o perfil da fome que some cedo demais. Sem você cortar tudo, sem você precisar passar o dia pensando em comida. Camada número 2, estratégia para fome de recompensa. Aqui tem uma virada de chave que é muito importante. Você não combate isso com proibição, você combate com previsibilidade, porque a proibição vai aumentar o seu desejo e o desejo sem plano, ele vira ataque. Então qual que é a nossa ideia aqui? Você planeja um encerramento, uma sobremesa controlada ou até um lanche que encerra a sua busca por comida. Algo muito simples que você escolhe com calma antes do dia te engolir. Porque quando você deixa para decidir com fome e cansaço, você escolhe o que grita mais alto. E geralmente é o que você se arrepende depois. E aqui entra um ajuste que parece pequeno, mas pode mudar o seu jogo. Melhorar o sono e reduzir o estresse aonde ele está. Não com 1000 regras, mas com 1 ou 2 hábitos reais que você consegue corrigir. Porque quando o seu sono está ruim, o seu apetite ele fica mais alto. E quando o seu estresse está alto, o seu cérebro pede alívio rápido. Você não precisa virar um monge tibetano. Você precisa parar de viver no limite todos os dias. Camada número 3. Protege o seu fim do dia. Se a sua fome explode à noite, quase sempre é falta de estrutura no meio do caminho. O dia inteiro foi um aperto, você pulou a refeição, você comeu correndo, você segurou no café, você treinou sem comer direito e aí vai chegar no fim do dia o seu corpo ele fala, eu quero tudo de volta. Então a solução costuma ser muito mais simples do que parece. Um lanche planejado no meio da tarde já pode evitar o teu colapso. E o lanche planejado ele não é um belisco aleatório, é algo com começo, meio e fim para você não entrar na cozinha e perder o controle. Às vezes reduzir o café também durante a tarde pode te ajudar muito mais do que ele parece, porque o café no final do dia, ele pode bagunçar o seu sono e aumentar a sua ansiedade. O sono bagunçado alimenta a fome no dia seguinte. E aí o ciclo começa de novo. E quando você corta esse café num período muito noturno, você corta o ciclo pela raiz. Se você gosta dessa pegada prática sem terrorismo e sem rotina perfeita, se inscreve agora no nosso canal, porque eu vou trazer mais vídeos sobre saciedade, compulsão e como comer bem sem virar prisioneiro da dieta. O melhor plano não é um plano maluco, não é o plano que fica lindo no papel. É um plano que você consegue fazer quando você tá cansado, quando o seu dia foi pesado ou quando você não tá motivado. Fome fora de hora, ela vai acontecer e ela não é um sinal de fracasso, ela é um sinal de que você é um ser humano. A diferença entre manutenção e sabotagem é o que você faz nos próximos 10 minutos, porque esses 10 minutos decidem se você realmente resolve a fome ou se você vai virar um refém dela. E eu não tô falando de você virar um cara perfeito, eu tô falando de você evitar o rebote sem aquela sequência clássica. Fome, belisco, culpa, corte e mais fome, e aí o ciclo recomeça. Protocolo simples, de emergência para sua vida real. Primeiro passo, checa se a fome é física ou ela é busca por alívio. Se eu colocasse na sua frente feijão, arroz, carne e salada, você comeria agora? Se a resposta foi sim, isso provavelmente é uma fome física. Você está precisando de energia e de sustento. Agora outra pergunta, você só aceitaria doce ou alguma comida específica, aquele snack que você já sabe qual que é, que você gosta muito? Se for isso, é mais provável que a sua fome seja recompensa ou hábito. Não é mentira, não é frescura, é o seu cérebro pedindo por uma sensação. E aí a solução não é fingir que não aconteceu, a solução é responder do jeito certo. Passo número 2, dá uma resposta estruturada para o teu corpo, não uma resposta improvisada. O improviso com fome ele vai virar exagero. A fome física faz um lanchezinho ali com proteína. Geralmente pão com ovo, pão com carne, iogurte com whey, pão com queijo, alguma coisa que te sustenta e que você come sentado, com começo, meio e fim. Porque o lanchezinho de pé, o salgado na cozinha, é o jeito mais fácil de você passar do ponto sem perceber. Agora, se for recompensa, você escolhe uma porção planejada e encerra. Planejado significa uma porção que você decide antes de abrir o pacote. E aqui tem uma regra que vai salvar muita gente. Não come direto do pote, ô infeliz, porque direto do pote não tem freio, não tem fim. Direto do pote vira piloto automático, oscilação. Você come algo simples agora e aí você já decide como que vai organizar a próxima refeição. Porque o erro é tratar tudo como um evento isolado. Não é isolado, é um sinal de que faltou estrutura no meio do caminho. Então você resolve o agora e já corrige o depois. Passo número 3, evita 2 erros que viram rebote, tá? Erro número 1, tentar segurar a fome até ela explodir. Isso pode parecer disciplina, mas na prática é só adiar um problema e aumentar a chance de exagero. Você fica irritado, você fica impaciente e fica pensando em comida o dia inteiro. E aí quando você come, come rápido demais e além do que precisava. Erro número 2,
atacar ultraprocessado em pé na cozinha, sem perceber a quantidade e sem perceber a velocidade da sua alimentação. Esse é o modo mais comum de sabotagem. Você nem senta, você não monta nada, você só pega alguma coisa ali e sai beliscando e quando você percebe já foi. E aí vem aquela frase que engana todo mundo. Ah, já que eu estraguei com tudo, agora eu vou meter o pé na jaca. E não precisa ser assim, você não precisa vencer a fome, você precisa responder a ela com inteligência. Às vezes é comida de verdade, às vezes é porção, às vezes é estrutura e quase sempre é um pouco de cada. Para fechar, meus queridos, eu quero te ouvir nos comentários. Quando você sente fome mesmo comendo certo? Em qual momento do dia isso mais te pega? E o que você sente que está faltando? Saciedade na refeição, calma na sua cachola ou energia no final do dia? Comenta aqui porque eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça que eu tô aqui para te ajudar a fazer o simples dar certo.